cabine de um avião é pressurizada. O que isso significa? Quando estamos em um avião, o ar que respiramos no interior da aeronave está à mesma pressão do ar no exterior. As portas são fechadas e o avião levanta voo. À medida que ele sobe, a pressão na parte externa vai diminuindo e a pressão interna deve ser controlada para manter uma condição na qual as pessoas possam respirar sem dificuldade. Na imagem, pode ser observada a diferença de pressão de acordo com a altitude. Quando o avião está pousado, a pressão é a mesma dentro e fora da cabine, cerca de uma atmosfera ou 1 atm. Na altitude de cruzeiro, a pressão do ar fora da cabine é muito baixa, 0,2 atm, mas não dá para manter a cabine a 1 atm, pois o avião explodiria. Por isso, a cabine é pressurizada a apenas 0,6 atm. Fora, 0,2 atm. Dentro é 0,6 atm, que é equivalente a respirar na cidade do México, que tem 2,4 quilômetros de altitude. As portas do avião, ao serem fechadas, elas lacram o interior da aeronave e um sistema de refrigeração com válvulas adequadas funciona para conseguir manter a pressão em nível que as pessoas suportem. A partir do momento em que a porta do avião é fechada, a parte interior da aeronave ela é lacrada e o sistema de refrigeração com válvula é ativado. Esse sistema de refrigeração é utilizado para manter o nível a pressão e o nível que as pessoas possam suportar. E durante o voo acontece uma descompressurização de cabine, onde ela pode ser lenta ou rápida. Se ela for lenta, as pessoas elas não causam muito danos às pessoas. Os danos não são muito graves, já que causa apenas uma dor de cabeça e um cansaço. E se essa descompressurização ela for rápida, o cérebro das pessoas, dos passageiros, não vai conseguir receber a quantidade mínima de oxigênio que é necessária para manter os passageiros acordados, ou seja, conscientes. É justamente por isso que quando acontece isso, cai do teto do avião máscaras de oxigênio, onde os passageiros são alertados a utilizá-la até o momento em que o avião chegar em uma altitude onde será possível respirar sem o auxílio dessas máscaras. A questão número 12 diz o seguinte, que volume deve ocupar 6 mols de um gás perfeito a 227 graus Celsius para exercer nas paredes do recipiente uma pressão de 12 atm. Agora vamos para a resolução da questão 12, da página 72. Primeiro nós vamos tirar os dados e informações da própria questão, que diz que esse gás perfeito possui 6,0 mols a 227 graus Celsius com uma pressão de 12 atm. Então, a gente analisa que a pressão está em atm, o volume em litro, mol por mol, e a temperatura está em Kelvin, ou seja, nós vamos ter que pegar esse valor, 227 graus Celsius, e passar, assim, converter, no caso, para Kelvin. E é bem simples, a gente só vai pegar o valor que está em Celsius e vamos somar 273. Na minha soma, deu 500. Então, ou seja, 227 mais 273 ficou igual a 500 Kelvin. E nós vamos usar daqui a pouquinho essa informação aqui. Bom, continuando a questão, nós vamos utilizar essa equação, que é a equação de Clapeyron, onde nós vamos substituir os valores, encontrar os valores, na verdade, de P, que é a pressão, M, que é a quantidade de mols, R, que a questão vai dar o valor, e T, que é a temperatura que nós encontramos. Então, vamos substituir os valores. P, que é a pressão, é igual a 12. A gente vai colocar V, que é o volume, que é o que a questão quer descobrir. O que nós vamos descobrir é o volume. Que é igual a M, que é a quantidade de mols. A questão está dando que é 6, são 6 mols. Vezes R, que é o dado que a questão está dando por último. Vai ser esse número decimal aí, 0,082. E a gente vai multiplicar pela temperatura que a gente achou em Kelvin. Não vai ser a temperatura em Celsius. A gente achou 500 Kelvin. E agora nós podemos fazer a simplificação, no caso, a divisão, no caso.
dividir 12 por 6, que vai dar 2. Repetimos esse V, que vai ser igual. A gente pode pegar esse 2 que obtivemos e dividir também por esse número decimal aqui. Fazendo essa divisão, o número vai ser 0,041. E vamos continuar multiplicando aqui pelo 500. Só que aí a gente precisa também cortar esse 2, já que a gente já fez essa divisão, né? Então, vamos cortar o 2 e vamos deixar só o V, para que a gente possa, assim, descobrir o volume. E vamos fazer só essa multiplicação mesmo para descobrir. Agora, para finalizar a questão, a gente vai fazer essa multiplicação. Então, vamos montar, né? Eu já montei, no caso, a multiplicação, fiz a soma certinho e só respeitar as vírgulas. No caso, o volume foi igual a 20,5, que é o valor que a multiplicação deu. E como a gente tinha visto antes, o volume ele vai ser em litros. Então, essa é a resposta da questão. O volume é igual a 20,5 litros. Balões e transferência de calor. O objetivo do experimento é verificar que um balão com água não estoura quando posto sob a chama de uma vela. Os materiais que a gente utilizamos foram 2 balões de borracha, uma vela, água. Para a montagem e o procedimento do experimento, após colocar a vela em um local seguro, a gente acende ela e pegamos o balão com ar depois de encher ele e aproximamos da vela. Após enchermos o segundo balão com um pouco de água, aproximamos perto da vela. Percebendo que o balão com ar estoura facilmente, não acontecendo o mesmo com um balão com um pouco de água. Ao aproximar o balão cheio de ar da chama da vela, ele estoura, porque o ar é mau condutor térmico. Isso faz com que o calor fornecido pela chama fique localizado e enfraqueça a borracha do balão, levando ao rompimento. Devido ao fato do mesmo não suportar mais a pressão exercida pelo ar contido no seu interior. O balão com água, ele não estoura ao ser aproximado da chama, ou pelo menos demora para que isso aconteça, porque a água absorve a maior parte do calor fornecido, não deixando que a temperatura da borracha aumente muito. As moléculas de água, em contato com o local em que a chama atinge o balão, retiram o calor dele e, por convecção, o transmitem para outros pontos do líquido. Por ser fina, a borracha transmite rapidamente. A chama deve incidir na região que contém água. A água, o calor recebido da chama, é assim, não dá tempo da temperatura da borracha se elevar e atingir o ponto de queima. Além disso, como a massa de água é grande e seu calor específico é alto, ela tem capacidade para armazenar grande quantidade de energia térmica, o que permite que a chama fique por um longo tempo acesa debaixo do balão sem que ele queime e se rompa. Um procedimento semelhante de se realizar é despejar água no recipiente de papelão e tentar colocar fogo nele. Observa-se, de maneira semelhante ao balão com água, que tal recipiente não pega fogo porque grande parte do valor fornecido ao papelão é transferido para a água.